Olá, guerreiro, tudo bem? Vamos então ao nosso segundo encontro, na nossa segunda aula, ainda dentro da parte da matemática básica. Vamos falar sobre as expressões numéricas, as frações e a potenciação. Vamos lá então, vem comigo. Expressões numéricas. A primeira preocupação que você tem que ter com relação à expressão numérica é observar isso aqui, ó. A sequência da resolução no que diz respeito à reunião e a sequência das operações, ok? Então aqui, na sequência da reunião, primeiro você vai resolver o que está dentro dos parênteses, ó. Primeira coisa que tem que fazer, eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Segundo, depois de resolver o que está dentro dos parênteses, você vai resolver o que está dentro dos colchetes. E por último, você vai resolver o que está dentro das chaves, ok? Verificado isso aí, a sequência da reunião, aonde que os elementos, tá certo, estão reunidos, você vai passar então para a sequência nas operações. As operações, primeiro você vai ter que resolver a potência ou a raiz, qualquer uma das duas, potência ou raiz. Tá, normalmente resolve a que vem primeiro, mas fica a seu critério, pode ser qualquer uma das duas. Segundo, multiplicação ou divisão, dentro da mesma ideia, resolve a multiplicação ou a divisão. E por último, adição ou subtração. Ou seja, verifique que aqui, ó, entre a potência e a raiz não existe uma ordem, tá certo, de prioridade. Você pode resolver qualquer uma das duas. Multiplicação e divisão pode resolver qualquer uma das duas. E por último, adição qualquer uma das duas. Ou seja, para resolver expressões numéricas, a preocupação inicial é essa daqui. A sequência da reunião, primeiro parênteses, depois colchete e depois chave. E a sequência das operações, potência ou raiz, multiplicação ou divisão e adição ou subtração. Visto isso, é praticar, é exercício. Eu já falei matemática, é exercitar, exercitar, exercitar. Temos esse primeiro exemplo aqui, então, ó, tem um 60 mais, abriu a chave, 4 mais, abriu o colchete, abriu o parênteses, 8 menos 12, fechou esse primeiro parênteses aqui, ó, menos, abre outro parênteses, tem um 5 mais 3, menos 7, fechou o colchete, mais 2 e fechou a chave. Então, ó, primeira coisa, sequência, tá certo? Primeira coisa, sequência, né? Sequência da reunião. Então, vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses, depois, ó, dentro do parênteses, depois resolver o que está dentro dos colchetes e, por último, o que está dentro das chaves. Vamos fazer isso então. Então, vou ter então, ó, 60... mais, vou abrir a chave, 4, mais, vou abrir o colchete. Aqui, ó, posso resolver aqui já. Então, eu tenho 8 menos 12. 8 menos 12 vai dar menos 4. 8 menos 12, menos 4. Menos 5 mais 3, 5 mais 3 vai dar 8. Menos 7, fechei o colchete, mais 2, fechei a chave. Assim segue, tá certo? Agora, efetivamente, ó, à medida que você for praticando, você não precisa fazer essa operação em 2 passos. Mas nesse momento inicial, vamos fazer assim, passo a passo. Agora, efetivamente, ó, eu não tenho mais a operação dentro do parênteses, eu posso eliminar o parênteses. Nem tem operação nesse parênteses, nem nesse. Vamos eliminar, então, portanto, esses 2 parênteses. Então, vai ficar 60 mais, vou abrir a chave, 4 mais, vou abrir o colchete, vou eliminar então esse parênteses aqui, ó, vai ficar menos 4. Lembrando aqui, ó, esse sinal negativo na frente de parênteses, de colchete ou de chave, vai trocar o sinal de quem está dentro. Então, aqui dentro ele estava positivo, vai trocar o sinal, vai ficar negativo. Menos 8, ainda tem esse menos 7 aqui, ó, menos 7, vou fechar o colchete, mais 2, vou fechar a chave, igual, ok? Próxima operação. Dentro da reunião ainda agora. Vou resolver então quem está dentro do colchete. Ok? Vamos lá então. Então dentro do colchete vai ficar 60 mais, vou abrir a chave, 4 mais. Aqui ó, tenho menos 4, menos 8, menos 7. Menos 4 somando com menos 8 vai dar menos 12. Menos 12 somando com menos 7 vai dar menos 19. Menos 19, ok? Fechei então o colchete, mais 2, fechei a chave. Não tenho mais a operação
dentro do colchete, tá certo? Portanto, posso eliminar o colchete agora. Vai ficar, então, 60 mais, abre a chave, 4, não tem mais ninguém, ó. Esse sinal positivo, ao contrário, tá certo, do sinal negativo, esse sinal positivo vai manter o mesmo sinal. Se aqui dentro estava negativo, vai continuar negativo. Menos 19, tá certo? Mais 2, fechei a chave. Já praticamente finalizando agora, ó, vamos resolver as operações que estão dentro da chave. Eu tenho, ó, tenho 4 menos 19 mais 2. Então, posso somar esses 2 positivos aqui, ó, 4 mais 2 vai dar 6 positivo, ó. 4 mais 2, 6 positivo, 6 menos 19. 6 menos 19 vai dar menos 13. Então, eu vou colocar aqui a chave mais uma vez, menos 13, igual. Não tem mais operação nenhuma dentro da chave, posso eliminar a chave então. Então, vai ficar 60, sinal positivo, vai manter o mesmo sinal de quem estava dentro da chave. Então, vai ficar menos 13. Finalizando, então, 60 menos 13, 47. Ok? Portanto, ó, primeiro faz aqui, ó, resolve o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes e finalizando o que está dentro das chaves. Vamos passar mais um exemplo aqui, que é basicamente exercitar, tá certo? Essa parte de resolução de expressões numéricas é só exercitar. Ter cuidado com o jogo de sinais, observar sempre a sequência, né, no que diz respeito à reunião, resolvendo primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves, e no que diz respeito às operações, potenciação ou radiciação, né? Multiplicação, divisão, adição, subtração. Vamos fazer aqui então, ó. Então eu tenho 2 mais, abre a chave, 12 que está dividido, abrir o colchete, 2 mais 3 que multiplica 6, 3 que multiplica 6, menos, abre o colchete, ó, eu já vou até resolver, ó. Dentro do colchete não, dentro do parênteses aqui, ó, eu tenho 3 mais 5. 3 mais 5 vai dar 8. Já resolvi o que estava dentro do parênteses. Isso aqui multiplicado por 2, fechou o colchete e fechou a chave, ok? Então, resolvemos o que estava dentro do parênteses, tá certo? Próximo passo agora é eliminar esse parênteses. Elimina o parênteses, portanto. Então, vai ficar, então, ó, 2 mais, abriu a chave, 12 dividido, abriu o colchete. Aqui eu não vou resolver ainda, que primeiro eu tenho que eliminar esse parênteses. Então, vai ficar 2 mais 3 que multiplica 6. Relembrando aqui, ó, esse sinal negativo, na frente de parênteses, na frente de colchete, na frente de chave, troca o sinal de quem está dentro. Ele estava positivo, portanto, saiu negativo. Ok? Menos 8 vezes 2. Fechei o colchete e fechei a chave. Ok? Próximo passo. Vou resolver o que está dentro dos colchetes. Tá certo? Observe agora que nesse colchete aqui, ó, eu tenho a operação de adição, eu tenho a operação de subtração e tenho 2 operações de multiplicação. Primeiro, então, vou ter que resolver a multiplicação. Ok? Vai ficar, então, 2 mais, abriu a chave, 12 dividido, abriu o colchete, então eu vou manter esse 2 aqui, mais 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18, certo? Menos 8 vezes 2, menos 16. Fechei, portanto, aqui o colchete e fechei a chave. Resolvi, então, ó, as 2 operações de multiplicação que estava dentro desse colchete. As próximas operações, eu tenho a operação de adição e a operação de subtração. A sequência aí, você tanto pode resolver primeiro a adição e depois a subtração, ou a subtração e depois a adição, ok? Essa adição e subtração, qualquer uma das duas está valendo. Então, 2 mais, abrir a chave, 12 dividido. Aqui eu tenho, ó, 2 mais 18, 2 mais 18 vai dar 20. 2 mais 18 dá 20. 20 menos 16, 20 menos 16 vai dar 4. Fechei o colchete, fechei a chave, ok? Portanto, agora não tem mais a operação dentro do colchete, é só efetivamente eliminar o colchete, ok? Então, ficará então 2 mais, abrindo a chave, 12 dividido,
eliminando o colchete, vai ficar o 4, fechou a chave. Resolvendo aqui o que está dentro da chave agora. 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 vai dar igual a 3. Portanto, 12 dividido por 4 vai dar igual a 3. Não tenho mais nada, ó. Eu tenho só 2 mais. Vou eliminar a chave agora. Esse sinal positivo, eu vou manter o sinal do que está dentro da chave, portanto, ele está positivo, vai continuar positivo. Vai ficar, então, 2 mais 3, que vai dar igual a 5. Ok? Vamos para frente. Mais uma. Outra operação, realmente aqui é só praticar, é só exercitar realmente. É como eu sempre falo, matemática não é difícil, você só tem que exercitar, tem que treinar bastante, tem que fazer bastante atividade. Mais uma vez aqui, ó, eu tenho uma chave, tenho 6 menos, abrir um colchete, abrir um parênteses. Aqui eu posso fazer já, ó. Observe aqui o seguinte, dentro desse parênteses, ó, eu tenho uma operação de potenciação, tenho uma operação de multiplicação, operação de divisão e operação de subtração. Lembrando então, ó, a primeira operação que vai ser feita é a operação de potenciação, tá certo? Depois vem a operação de multiplicação ou divisão e por último essa operação de subtração. Portanto, como é que vai ficar aqui? Ó? Vou fazer então, ó, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 vai dar 9. Então, vou colocar o 9 aqui, ó, vezes 4. Dividido por 2, menos 1. Ou seja, nesse parênteses aqui, a primeira operação que nós fizemos, portanto, foi a potenciação. Fizemos a potenciação, depois a gente vai fazer a multiplicação ou a divisão, qualquer uma das duas nessa sequência. No próximo parênteses, aqui eu tenho esse sinal negativo, vou abrir o parênteses, mais uma vez aqui, ó, eu tenho uma operação de radiciação, raiz quadrada é 16, aparece uma multiplicação, aí aparece uma operação de potenciação, 2 elevado a 2, e aparece uma divisão. Eu posso resolver essa radiciação e depois resolver essa potência. Tanto faz, qualquer uma das duas. Normalmente, potenciação e radiciação ou multiplicação e divisão, você resolve a que aparece primeiro. Então, aqui na sequência, está aparecendo raiz quadrada de 16, eu já vou resolver. Raiz quadrada de 16 vai dar 4, ok? Multiplica, tá certo? Eu não vou resolver a operação de multiplicação ainda, porque ainda tem uma potenciação. Então, eu tenho 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai dar 8. Dividido por 4. Fechei o parênteses, fechei o colchete, vezes 3, fechei a chave, tudo isso dividido por 7, ok? Então, veja bem, nessa situação aqui, nessa situação que dentro desse parênteses apareceu potenciação, apareceu multiplicação e apareceu divisão. Primeiro você tem que resolver a potenciação, aí depois você escolhe se quer resolver primeiro a multiplicação ou a divisão, certo? Mas primeiro tem que resolver a potenciação. Nesse outro parênteses apareceu a radiciação, apareceu multiplicação, apareceu potência e apareceu divisão. Primeiro você vai ter que resolver um desses dois, a radiciação e a potência. Depois vem a divisão e a multiplicação, ok? Repetindo aqui então, vai ficar então, vou abrir a chave, 6 menos, vou abrir o colchete, resolvendo esse parênteses aqui agora, ó, tentando fazer um pouco mais direto então, ó. Vai ficar 9 vezes 4, vai dar 36. 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18, aí você vai tirar 1. 18 tirando 1 vai dar 17. Então, só repetindo, ó, eu tenho 9, que multiplica 4, vai dar 36. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 subtraindo 1 vai dar 17, ok? Se eu tivesse feito a primeira divisão, será que dava a mesma coisa? Dava, ó. 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 vai dar 2. Aí vai ficar 2 vezes 9, vai dar 18. 18 menos 1 vai dar 17. Ou seja, multiplicação e divisão você pode fazer qualquer uma das duas. Normalmente a gente faz na sequência. Na sequência aqui está a multiplicação, vamos fazer logo a multiplicação então. Portanto, mais uma vez, ó, 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 menos 1 vai dar 17. Portanto, eu já vou eliminar
todo esse parênteses aqui, vou colocar apenas o 17. Sempre que aparecer esse sinal negativo, muito cuidado com o que está aqui dentro, certo? Primeiro vamos resolver o que está aqui dentro para depois eliminar o parênteses. Então, observe aqui, a sequência aqui, eu tenho a multiplicação e a divisão. Tanto faz eu resolver primeiro a divisão ou resolver primeiro a multiplicação. Fazendo ao contrário aqui agora, eu vou fazer logo aqui a divisão. Ó. Então, vai ficar o quê? Ó? 4, ou melhor, 8 dividido por 4 vai dar 2. 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Ok? Fechei o parênteses, fechei o colchete, vezes 3, fechei a chave, tudo isso dividido por 7. Ok? Vamos lá para a finalização agora, então. Então, vou continuar com a chave aberta. Abrir aqui a chave. 6 menos, vou abrir o colchete, 17. Sempre observar isso aqui, ó. Sinal negativo, na frente vai trocar o sinal de quem está aqui dentro. Então, ó, eu tenho 8 positivo, vai ficar 8 negativo. Fechei o colchete, multipliquei por 3, fechei a chave, dividi tudo por 7. Ok? Então, ó, mais uma vez, abre a chave, 6 menos. Resolvendo isso aqui agora, ó. Eu tenho 17, 17 menos 8. 17 tirando 8, 17 tirando 8, vai ficar 9. Fechei o colchete, multiplica por 3, fecha a chave, tudo isso dividido por 7. Ok? Não tem mais nenhuma operação dentro do colchete, você já pode eliminar o colchete então. Então vai ficar então, ó, vou abrir a chave mais uma vez, 6. Mais uma vez aqui, ó, o sinal negativo. O sinal negativo vai trocar o sinal de quem está aqui dentro. Então, vai ficar menos 9, multiplicado por 3, dividido, fecha, né? Fecha a chave, tudo isso dividido por 7. Ok? Dá para finalizar aqui agora já, ó. Eu tenho uma operação de subtração e tenho uma operação de multiplicação. Então, ó, entre a subtração e a multiplicação, primeiro vamos resolver a multiplicação. Então, vai ficar 9 vezes 3 vai dar 27. Então, eu vou ter 6 positivo menos 27. 6 menos 27 vai dar menos 21. Portanto, eliminando aqui então a chave, vai dar menos 21 dividido por 7. Menos 21 dividido por 7, né? 21 dividido por 7 vai dar 3. Como está negativo, vai ficar menos 3. Tranquilo? Vamos a mais um exemplo. Ou melhor, com esse exemplo aqui, então, a gente finaliza, então, a parte de expressões numéricas. Viu que não tem muito mistério. Faça as atividades propostas, pratique bastante, que aqui não tem muito mistério, não. É só realmente praticar. Ok? Vamos passar agora para o próximo tema, que é a parte de frações. O que é que vem a ser fração, tá certo? Esse símbolo aqui, ó, esse A com essa barra e esse B aqui embaixo. Então, quando acontecer isso aqui, ó, eu tenho esse A com essa barra e esse B. Isso aqui significa o quê? Significa que esse A está sendo dividido por esse B, ó, esse A com essa barra e esse B aqui embaixo, significa que esse A está sendo dividido por esse B. Esse A e esse B são números naturais, tá certo? E necessariamente esse B tem que ser diferente de 0. Esse B não pode ser igual a 0, tá certo? Então, esse símbolo aqui é o que nós chamamos de fração, tá certo? Essa letra A que aparece aqui em cima é o numerador e esse B que aparece aqui embaixo é o denominador. Um exemplo de fração, por exemplo, Paulo comeu 1/4 de chocolate. Isso significa o quê? Ó? Se a gente dividisse esse chocolate em 4 partes, dividindo esse chocolate em 4 partes, ia significar que Paulo teria comido uma parte dessa. Ou seja, a fração aqui de 1/4 significa que o inteiro foi dividido em 4 partes e foi pegue uma parte desse inteiro que foi dividido em 4 partes. Ok? Classificação das frações. A fração, elas podem ser classificadas como frações próprias. O que é que vem a ser as frações próprias? Frações próprias são aquelas que têm o numerador, ó, o numerador é o que está em cima, sempre menor, tá certo? Ó, o numerador sempre menor do que o denominador. Quando isso acontecer, ó, 3 sobre 5, 1 sobre 4, 2 sobre 3. Toda vez que isso acontecer, numerador maior do que o denominador, nós teremos então frações próprias.
Ora, se isso aqui são frações próprias, dá para você deduzir já que as frações impróprias vai ser o contrário. Toda vez que você tiver o numerador maior do que o denominador, você terá então a fração imprópria, tá certo? Então, 5 sobre 4, 6 sobre 5. Então, pensa bem, se própria, o numerador é menor, tá certo? A imprópria, o numerador é maior. Fração aparente. O que vem a ser uma fração aparente? A fração aparente é aquela em que o meu numerador, tá certo? O meu numerador é múltiplo do denominador. O 8 é o numerador e eu tenho aqui o 4 como denominador. O 8 é um múltiplo de 4. 6 e 3. O 6 é um múltiplo de 3. 9 e 3. O 9 é um múltiplo de 3. Na verdade, a gente chama de fração aparente porque, na verdade, 8 por 4, isso aqui dá igual a 2. Ele está aparecendo como fração, mas, na verdade, não é uma fração. Isso aqui é um valor exato, é 2. Aqui, 6 por 3 dá 2 também. 9 por 3 dá 3. Ou seja, então, toda vez que aparecer uma fração desse tipo, em que o numerador é múltiplo do denominador, nós teremos, então, uma fração aparente. Não confundir com essa próxima aqui, que é a fração equivalente. Nós temos a fração aparente e temos a fração equivalente. O que vem a ser a fração equivalente? São frações que representam a mesma quantidade. Ou seja, essas aqui, 1 sobre 2, 2 sobre 4, 3 sobre 6, são todas frações equivalentes. É só você pensar assim, se eu pegar essa parte toda aqui, dividir por 2 e pegar uma parte, eu vou ter exatamente a metade. Tá certo? Se eu pegar esse todo aqui, dividir por 4 e pegar duas partes, eu continuo tendo a metade. Ou seja, eu tenho o mesmo valor dessa daqui. Se eu pegar aqui, dividir por 6 e pegar 3 partes, eu continuo tendo a metade. Ou seja, então, fração equivalente são aquelas frações que, na verdade, estão representando a mesma quantidade. Nesse exemplo aqui, seria a metade do todo, ok? Redução de frações ao mesmo denominador. O que vem a ser isso aqui? Eu tenho essas 3 frações aqui, eu tenho 5 sobre 2, eu tenho 3 sobre 4 e tenho 2 sobre 5. Meu denominador aqui é 2, meu denominador é 4 e meu denominador é 5. Inicialmente, vamos aprender a fazer essa redução ao mesmo denominador, mais à frente você vai ver qual a finalidade dessa redução ao mesmo denominador. O primeiro passo é fazer essa redução. Para fazer a redução, você vai simplesmente pegar esses 3 valores, os 3 valores dos denominadores, 2, 4 e 5, ou seja, 2, 4 e 5, e você vai tirar o MMC. Ou seja, eu coloquei o 2, o 4 e o 5, tirando o MMC. Aqui vai dar 2, eu vou repetir esse 5 aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Continua dando por 2 ainda, vai dar por 2, aqui vai continuar 5 e aqui vai dar 1. E agora só dá por 5, que vai dar 1. Então vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 5 vai dar 20. Portanto, o denominador que a gente vai colocar aqui embaixo dessas frações não vai ser mais, no caso aqui, o 2, nem o 4, nem o 5. Todos os denominadores agora vão ser 20. Então, eu vou colocar 20 nessa daqui, vou colocar 20 nessa daqui, vou apagar esse rascunho aqui, que foi só para a gente descobrir o nosso MC, e vou colocar 20 nessa daqui. Agora, pensa comigo, eu tinha 2, tá certo? Eu tinha 2. O que é que eu fiz para esse 2 chegar ao 20? Ora, se eu tinha 2 para chegar ao 20, eu multipliquei esse 2 por 10. Se eu multipliquei esse 2 por 10, necessariamente, para não alterar o resultado, eu tenho que multiplicar também o numerador por 10. Portanto, o 5 por 10 vai dar 50, ok? Aqui eu tinha 4, aí agora eu tenho 20. Esse 4, então, foi multiplicado por 5 para poder chegar ao 20. Se o 4 for multiplicado por 5, necessariamente eu vou ter que multiplicar também o 3 por 5 para não alterar o resultado. Aqui, então, vai ficar 15 sobre 20. E para finalizar, esse último aqui, o meu 5 foi multiplicado por 4 para poder chegar ao 20. Não, o 5 foi multiplicado por 4 para chegar ao 20. Necessariamente, também eu vou ter que multiplicar esse 2 por 4 para não alterar o resultado. Portanto, as novas frações que vão aparecer, 50 sobre 20, 15 sobre 20 e 8 sobre 20, tá certo?
todas essas frações aqui são equivalentes às frações originais e agora tem esse detalhe, ó, todas com o mesmo denominador, ok? Ou seja, para reduzir frações ao mesmo denominador, é só você usar essa ideia do menor múltiplo comum. Tudo bem? Nesse segundo momento, a gente vai começar a entender para que a gente faz essa redução. Comparação de frações. Aqui é que a gente começa a ver a finalidade de você fazer a redução ao mesmo denominador. Existem duas situações para você comparar frações. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 4 sobre 7 e 5 sobre 7. Comparar é você verificar se essas duas frações são iguais, tá certo? Se esse aqui é maior ou se é menor do que a outra. Se é igual, maior ou menor, ok? A primeira situação é a mais simples, é quando os denominadores são iguais. Daí aquela ideia lá de fazer a redução ao mesmo denominador, ok? Se os dois denominadores são iguais, tá certo? Os dois denominadores são iguais, então eu tenho 4 sobre 7 e 5 sobre 7. Aqui, comparando aqui, quem é que seria maior? Se eu pegar esse 4 e dividir por 7, certamente vai ser menor do que o 5 dividido por 7. Resumindo, quando eu tenho o mesmo denominador, a maior fração vai ser aquela que tiver o maior numerador. Ora, o maior numerador está aqui, ó, 5 sobre 7. Situação bem simples, né? Ó, mesmo denominador, a fração maior, tá certo, vai ser a que tiver o maior numerador, ok? Portanto, ó, 4 sobre 7 é menor do que 5 sobre 7, ok? Primeira situação. A segunda situação é quando eu tenho denominadores diferentes. Então, aqui eu tenho o denominador 4 e aqui o denominador 3. Você olhando assim, fica meio complicado para verificar. Pô, será que 3 sobre 4, será que é maior ou menor do que 2 sobre 3? Você vai ter que fazer o quê? Eu vou reduzir, tá certo? Fazer a redução ao mesmo denominador. Quando eu fizer isso aí eu posso usar essa mesma ideia dessa primeira aqui. Como é que a gente faz mesmo? Para poder reduzir o mesmo denominador, é só fazer o MC. Vou pegar então ó, o 4 e o 3, né? Dá por 2, que aqui vai ficar o 3, aqui vai dar 2. Dá por 2 novamente, vai ficar 3, vai ficar 1. E para finalizar, dá por 3 e vai dar 1. Portanto, vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Portanto, eu vou trocar esse 4 por 12 e vou trocar esse 3 por 12. Vai ficar assim, então, aqui embaixo então, vai ficar 12 e nesse outro também vai ficar 12. Aí a pergunta, ó, o que é que eu fiz com esse 4 para chegar ao 12? Ora, esse 4 para chegar ao 12 eu multipliquei por 3. Consequentemente, eu tenho que multiplicar também o numerador por 3, que vai dar 9. O que é que eu fiz com esse 3 para chegar ao 12? Eu multipliquei esse 3 por 4. Consequentemente, eu vou ter que multiplicar esse 2 também por 4 para poder não alterar o resultado. Então, 4 vezes 2 dá 8. Então, eu fiquei agora, então, ó, mesmo denominador, 12, tenho 9 sobre 12 e 8 sobre 12. Ora, quando eu tenho o mesmo denominador, a maior é a que tem o maior numerador. O maior numerador é o 9, ok? Essa ideia aqui, por exemplo, o que é que eu fiz com esse 4? O que é que eu fiz com esse 4 para chegar ao 12? Tá certo? Que a gente verificou que foi multiplicado por 3. Você pode fazer assim. Normalmente a gente faz assim. Ó. Eu já descobri que o meu menor múltiplo comum é o 12. Já coloquei aqui. O que é que eu vou fazer então? 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então, 3 é o número que eu vou multiplicar o de cima. Foi o que aconteceu aqui. Ó. 12 por 4 deu 3. 3 vezes 3 deu 9. Aqui, ó, 12 por 3 deu 4. 4 vezes 2 deu 8. Tá certo? Então, a primeira ideia para você da importância da redução mesmo no denominador é essa daqui. Você fazer comparações de frações. Ok? A próxima situação, ó, adição e subtração de fração. Como é que vai funcionar? Ó? Duas situações também. Se eu tiver o mesmo denominador, é bem simples. Eu vou simplesmente repetir o denominador. Vamos repetir então aqui o denominador. Nosso denominador é 6. E vou simplesmente somar os numeradores. Então, ó, tenho 4 mais 3 dá 7, mais 2 dá 9. Então, eu vou ficar com 9 sobre 6. Ou seja, 4 sobre 6 mais 3 sobre 6 mais 2 sobre 6, como todos os denominadores são iguais, eu vou repetir o denominador
e somar os numeradores, ok? Aqui ainda dá para simplificar, mas é assunto para uma próxima aula, mas vamos ver aqui, eu poderia simplificar aqui por 3, que vai dar 3, e aqui por 3, que vai dar 2, ok? A outra situação é quando eu não tenho o mesmo denominador. Verificando aqui, ó, aqui era o mesmo, 6. Aqui eu já não tenho o mesmo denominador. O que é que nós vamos fazer? Redução ao mesmo denominador. Então, para redução ao mesmo denominador, vou pegar o 5, o 3 e o 2 e vou verificar o meu menor múltiplo comum. Aqui vai dar por 2, que vai dar 1. O 3 eu vou repetir e o 5 eu vou repetir. Vai dar por 3 agora, que vai dar 1 e o 5. E, por finalizar, o 5 que vai dar 1, ok? Então, ficou o quê? 2 que multiplica 3, que dá 6, que multiplica 5, que vai dar 30. Ou seja, então, nós vamos trocar esses denominadores, o 5, o 3 e o 2, todos por 30. Vai ficar, então, assim, ó, 30 mais 30 mais 30. Ou seja, troquei todos os denominadores, o 5, o 3 e o 2, todos por 30. Feito isso aqui, nós vamos ter, então, o mesmo denominador. Tendo o mesmo denominador, cai na primeira situação. Simplesmente repete o denominador e soma os numeradores, ok? Então, ó, eu tenho esse 30 dividido por 5, vai dar 6, né? Ó, 30 dividido por 5 dá 6, 6 vezes 3. Então, aqui em cima eu vou ter 18. Ok? 30 dividido por 3 vai dar 10. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 5 vai dar 50. E, para finalizar, ó, 30 dividido por 2, 30 dividido por 2 vai dar 15. 15 vezes 1 dá o próprio 15. Ok? Então, agora eu caí na primeira situação, ó. Todos os denominadores iguais, simplesmente eu vou fazer o quê? Ó? Vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. Então, o quê? Eu tenho 18, 18 mais 50 mais 15. 18 mais 15 dá 33, 33 mais 50 dá 83. Né? Ó, 33 mais 15 dá 33, 33 mais 50, 83. Ok? Resumindo, então, mesmo denominador, simplesmente você conserva o denominador e soma os numeradores. Se for denominador diferente, você vai ter que fazer a redução ao mesmo denominador para aplicar essa primeira situação. Tranquilo? Vamos seguir. Na multiplicação, a multiplicação é bem simples. Você simplesmente vai multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Ou seja, então eu tenho aqui, ó, 2 terços que multiplica 5 terços, que multiplica 2 quartos. Eu simplesmente vou multiplicar, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, tá certo? 10 vezes 2 vai dar 20. Ou seja, isso aqui vai ficar igual a 2 vezes 5 vai dar 10, 10 vezes 2 vai dar 20. Multipliquei os numeradores, vou multiplicar agora os denominadores. Ó. 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 4, 36. Ainda poderíamos simplificar isso aqui, mas não é a preocupação inicial não é essa. A preocupação é só você entender que eu vou multiplicar os numeradores e vou multiplicar os denominadores. Tranquilos? Vamos seguir. Por último, a divisão de fração. Existe uma regra para poder fazer a divisão de fração. O que você vai fazer? Regra básica. Você simplesmente vai conservar a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, na divisão, você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu tenho aqui, ó, o exemplo. 3 dividido por 4, dividido por 2 terços. 3 quartos dividido por 2 terços. Então, o que a regra fala? Eu vou conservar a primeira, 3 quartos, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Multiplicar pelo inverso da segunda, se eu tenho 2 terços, o inverso da segunda vai ser 3 sobre 2, ok? Então, aplicando a regra, ó, conservo a primeira, 3 quartos, multiplico pelo inverso da segunda. Aí, quando eu faço isso aqui, eu caio na multiplicação. Vou multiplicar os numeradores e vou multiplicar os denominadores. Então, vai ficar 3 que multiplica 3 vai dar 9, 4 que multiplica 2 vai dar 8. Ok?
Então, divisão, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Potenciação. Vamos começar a falar sobre potenciação, então. O que vem ser potenciação? Ora, se eu tenho um determinado número A, esse número A é um real, tá certo? E um determinado número N, tá certo? Natural. Com esse N maior ou igual a 2. A potência de base A e expoente N, que a gente escreve assim, ó, A elevado a N, nada mais é, tá certo? Do que, ó, esse A elevado a N é A que multiplica A, que multiplica A, que multiplica A, N vezes, N fatores, ok? Então, a potência de um determinado número A elevado a um determinado número N é eu pegar esse A e multiplicar N vezes, multiplicar N fatores. Temos alguns exemplos básicos aqui, ó. Então, eu tenho menos 3 elevado a 2, então, menos 3 elevado a 2. Isso aqui é o quê? Eu pegar esse menos 3 vezes menos 3, ok? Ou seja, está elevado a 2, é pegar o menos 3 e multiplicar pelo menos 3. Isso aqui vai dar igual a 9, tá certo? 9 positivo, porque esse menos 3 aqui está elevado ao 2, ou seja, então vai ser o menos 3 que multiplica menos 3. Já esse caso aqui, ó, esse segundo caso aqui, quem está elevado a 2 é apenas o número 3. O sinal negativo, diferentemente do que aconteceu aqui, ó, o sinal negativo não está elevado a 3. Portanto, eu vou ter esse sinal negativo e tenho isso aqui, ó, 3 que multiplica 3. 3 que multiplica 3 vai dar 9 e eu tenho esse sinal negativo na frente. Portanto, aqui vai ficar igual a menos 9. Nesse primeiro aqui deu 9, nesse segundo deu menos 9, ok? Aqui, mais uma vez, ó, quem está, tá certo? Quem está elevado a 3 aqui, né? No caso aqui, 3 elevado a 3, o sinal negativo aqui está fora, então seria isso aqui, ó, menos 3 que multiplica 3, que multiplica 3. Isso aqui vai dar 27, né, ó, igual a 27, o sinal negativo, porque o sinal está aqui fora, ok? Então, aqui vai dar o quê? Vai dar menos 27. Para finalizar esse último exemplo aqui, apesar de dar o mesmo valor, mas acontece isso aqui, ó. Eu tenho menos 3, que multiplica menos 3, que multiplica menos 3. A preocupação aqui é você identificar isso, ó. Se o sinal negativo está dentro do parênteses, tá certo? Então, esse sinal negativo vai ser repetido 3 vezes. Se o sinal negativo não estava dentro do parênteses, então esse sinal vai ficar fora. Quem vai ficar se repetindo é só o número 3. Nesse caso aqui, ó, então, eu vou ter o valor, vai dar o mesmo, vai dar 27. Aqui vai ficar menos por menos, vai dar mais. E mais por menos, vai dar menos. Deu o mesmo valor, mas eu quero que você observe essa preocupação. Ó. Nesse caso, ó, o sinal negativo está se repetindo 3 vezes também. É diferente desse anterior, que quem estava se repetindo 3 vezes era apenas o numeral 3. Ok? Vamos para frente. Potência de expoente negativo. A ideia é bem simples também, é basicamente a mesma ideia, tá certo? Eu tenho um determinado A como sendo a base, só que nesse caso aqui, ó, o nosso expoente está sendo negativo. Ou seja, eu tenho a base A e o nosso expoente negativo. Toda vez que isso acontecer, você vai buscar transformar essa base no valor positivo. Para transformar essa base no valor positivo, você vai simplesmente inverter a base. Essa base aqui não está aparecendo, mas tem um aqui embaixo. Ó. É A dividido por 1 elevado a menos N. Então, você pode inverter a base, tá certo? No caso, seria isso aqui, ó, né? Ó. Esse A menos 1 elevado a menos N. Você vai inverter a base, esse sinal deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Então, invertendo a base, então, ó, aqui eu tinha 1 sobre A, agora aqui eu tinha A sobre 1, agora eu vou ficar com 1 sobre A. O sinal que estava negativo, agora ficou positivo. Tá certo? Isso aqui vai ficar 1 elevado a N sobre A elevado a N. Como 1 elevado a N é o próprio 1, eu vou repetir 1 aqui, ó, e ficou o A elevado a N. Ok? Aqui tem um exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 sobre 3 elevado a menos N. Ora, esse sinal negativo aqui está me indicando que eu tenho que inverter a base. Eu vou inverter a base para transformar esse sinal positivo. A minha base aqui, ó, é 2 sobre 3. Então, invertendo a base, vai ficar 3 sobre 2.
Aí o sinal deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Tranquilo? Ou seja, então, potência com expoente negativo, você vai simplesmente inverter a base. Inverteu a base, você troca o sinal do expoente. Aqui, ó, eu tenho 4 elevado a menos 2. Não está aparecendo, mas aqui é como se eu tivesse um aqui embaixo, ó. 4 sobre 1 elevado a menos 2. O sinal negativo, o que eu tenho que fazer? Vou inverter a base. Então, vai ficar 1 sobre 4. Esse sinal que estava negativo, ele passa a ser positivo, ok? Então, ó, 4 sobre 1, vou inverter a base, 1 sobre 4, o sinal que estava negativo ficou positivo. Aí você vai simplesmente fazer, ó, 1 elevado a 2, que vai dar o próprio 1, e 4 elevado a 2, que vai dar igual a 16. Portanto, 1 sobre 16. Aqui está mais direto, né? Ó. Eu tenho 3 sobre 2 elevado a menos 3, tá certo? Mais uma vez, ó, sinal negativo, eu vou inverter a base. Ora, então se eu tinha 3 sobre 2, vai ficar 2 sobre 3 elevado a 3, ok? Inverti a base, o sinal que estava negativo ficou positivo. Então, eu vou ficar com esse 2 elevado a esse 3, que vai dar igual a 8, e vou ficar com esse 3 elevado a esse 3, que vai dar igual a 27. Aqui, mais uma vez, ó, eu vou simplesmente inverter a base e trocar o sinal do expoente, porque o expoente aqui está negativo, ó. Então, eu vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. Cuidado com esse sinal aqui fora, ó. Esse sinal não tem nada a ver aqui com o expoente, então vai ficar assim, ó, menos, vai ficar então 2 sobre 1 elevado a 4, né? Ó. Eu tinha 1 sobre 2 elevado a menos 4, eu coloquei então 2 sobre 1 elevado a 4. Esse sinal aqui, ó, ele não está se repetindo. Quem está se repetindo é só isso aqui. Portanto, esse sinal negativo vai continuar. Esse 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 2 que dá 8, 8 vezes 2 que vai dar 16. E aqui embaixo vai dar o próprio 1, porque vai ficar 1 que multiplica 1, que multiplica 1, que multiplica 1, ok? Portanto, esse resultado vai dar menos 16. Vamos seguir. Resumindo, então, potência com expoente negativo é só inverter a base. Algumas observações, basicamente 2 observações, tá certo? Qualquer que seja a base, tá certo? Qualquer que seja a base, elevado a 1, vai dar igual à própria base. Então, se eu tenho uma base genérica aqui, uma base A elevado a 1, está dando igual a própria base, o próprio A. Se eu tivesse, por exemplo, 7 elevado a 1, isso aqui vai dar o próprio 7. Se eu tiver 5 elevado a 1, isso aqui vai dar o próprio 5. Ou seja, qualquer que seja a base, se essa base for elevada a 1, ela vai dar a própria base. O resultado vai ser a própria base. Essa próxima aqui é para qualquer A, ó, mas o A, qualquer A com exceção, ó, na verdade não é para qualquer A, né? Ó, para A diferente de 0, tá certo? Se o A for diferente de 0, qualquer que seja valor menos o 0, esse valor elevado a 0 vai dar o próprio 1. Então, aqui de um modo genérico, eu tenho A elevado a 0, está dando 1. Se eu tivesse, por exemplo, 7 elevado a 0, isso aqui ia dar igual a 1. Se eu tivesse 5 elevado a 0, isso aqui ia dar igual a 1, tá certo? Ele fala para o A diferente de 0, porque o A elevado a 0 não está definido na matemática, ok? Então, essas 2 observações básicas, vamos passar para as propriedades, que é o que tem de mais importante na potência. Então, a primeira propriedade, ela fala o seguinte, ó, se eu tenho, ó, A elevado a M, que está sendo multiplicado por A elevado a N, ou seja, a mesma base, tá certo? Tem que ser a mesma base, a base A e a base A. Quando for um produto, tá certo? Um produto de potência com a mesma base, eu vou conservar a base, ó, vai ficar o A, e vou fazer a adição dos expoentes, ó. Meu expoente é M e o N, então eu vou conservar a base e somar os expoentes. Lembrando que o caminho de volta é válido, tá certo? Então eu posso ter isso aqui, ó, o A elevado a M mais N e separar, voltar para cá novamente, ok? Então, primeira propriedade, potência de mesma base, conserva, né, produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Nós temos esse exemplo aqui, ó, a ideia desse exemplo é o seguinte, ó, eu vou fazer isso aqui, ó.
Dentro dessa propriedade aí, eu posso escrever isso assim, ó, 3 elevado a 6, mais esse 7 aqui, ó, eu vou fazer o caminho de volta, tá? Vou pensar que eu tenho 3 elevado a 7, posso fazer assim, ó, 3 elevado a 1, que multiplica 3 elevado a 6. Ou seja, foi o que eu falei, né? Eu posso fazer o caminho de volta. Aqui eu já tinha a soma, aí aqui eu separei, ó. Se eu fizer novamente, se eu conservar a base e somar os expoentes, eu volto para o mesmo 3 elevado a 7. Vocês vão já entender por que eu estou fazendo isso. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho 3 elevado a 4 menos 3 que multiplica. Esse 3 elevado a 5, eu vou escrever ele assim, ó. 3 elevado a 1 que multiplica 3 elevado a 4. Não mudou nada, né? Não mudou nada, porque se eu conservar essa base e somar os dois expoentes, eu volto para o 3 elevado a 5. A ideia aqui, eu queria fazer isso aqui, ó. Eu fiquei com 3 elevado a 6 nesse primeiro termo aqui, ó, e 3 elevado a 3 nesse segundo termo aqui. O que é que eu posso fazer? Eu posso colocar esse 3 elevado a 6 em evidência. Eu posso escrever assim, ó. Então, 3 elevado a 6, 3 elevado a 6, tá certo? Ó, se eu pegar esse valor aqui, ó, 2 que multiplica 3 elevado a 6, dividido por 3 elevado a 6, vai sobrar só o 2. Mas, se eu pegar todo esse termo aqui, ó, dividido por 3 elevado a 6, vai sobrar só o 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar quem agora? O 3 elevado a 4. Então, eu vou ficar com 3 elevado a 4, né? Se eu pegar, ó, esse termo aqui, 3 elevado a 4, dividido por 3 elevado a 4, vai dar 1, tá certo? Menos, né, o menos. Se eu pegar tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, e dividir por 4, vai sobrar o quê? O 3, esse 4, né, ó. 3 que multiplica 3 elevado a 1, que multiplica 3 elevado a 4. Tudo isso dividido por 3 elevado a 4. Vai sobrar esses 2. Esse 2 aqui quem é? É 3 que multiplica 3. Ora, 3 que multiplica 3, eu posso colocar direto aqui, 9. Portanto, aqui na parte de cima, no numerador, eu fiquei com 3 elevado a 6, mais, que multiplica, né, ó, 2 mais 3. Aqui vai ficar assim, então, ó, 3 elevado a 6, que multiplica 5. Aqui embaixo, vai ficar 3 elevado a 4, que multiplica, ó, tem 1 menos 9, menos 8, né? Ou seja, no meu numerador, eu tenho 3 elevado a 6, que está sendo multiplicado por 5, e no meu denominador, eu tenho 3 elevado a 4, que está sendo multiplicado por menos 8. Dentro da mesma ideia dessa propriedade aqui, mais uma vez eu vou usar essa propriedade. Eu vou pegar esse 3 que está elevado a 6, vou escrever assim, ó, 3 elevado a 2, que multiplica 3 elevado a 4. Tudo isso que multiplica 3 elevado a 5. Né, ó? Eu só separei, ó, 3 elevado a 6, agora eu tenho 3 elevado a 2, que multiplica 3 elevado a 4. Se eu fizer o caminho de volta, ou se eu usar a propriedade, eu volto novamente para o 3 elevado a 6, sem problema. Aqui embaixo, então, ó, eu vou ficar então com 3 elevado a 4, que multiplica menos 8. Qual a ideia de fazer isso? Observe que agora eu tenho 3 elevado a 4 aqui em cima e tenho 3 elevado a 4 aqui embaixo. E tudo isso é um produto, ó, só tem operações de multiplicação. Então, simplesmente eu posso cortar esse 3 elevado a 4 em cima e 3 elevado a 4 aqui embaixo. Aqui em cima ficou, então, 3 elevado a 2, que vai dar 9. 9 vezes 5 vai dar 45. Então, aqui em cima ficou 45. Aqui embaixo, ó, ficou 1 que multiplica menos 8. Menos 8, ok? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima propriedade. A próxima propriedade, você observa agora, na anterior nós tínhamos a multiplicação de potência de mesma base, agora nós temos a divisão. Eu tenho A elevado a M, que está sendo dividido por A elevado a N. Observe que, mais uma vez, a mesma base. Quando isso acontece, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, que é a base agora aqui é A, tá certo? E vou subtrair os expoentes. Na anterior, que era o produto, eu somava os expoentes. Nessa daqui, ó, eu conservo a base e faço a subtração dos expoentes. Tranquilo? Sempre lembrando que o caminho de volta é verdadeiro. Eu posso estar aqui e voltar para uma divisão. Tudo bem? Temos então esse exemplo aqui, ó. Eu tenho A,
que está elevado a 2, que multiplica n mais 1, que multiplica, tá certo? Ó, A elevado a 3 menos n. Ou seja, então eu tenho essa potência de base A, que está elevado a 2, que multiplica n mais 1, e tenho essa potência de base A também, que multiplica 3 menos n, que está sendo dividido por, mais uma vez, uma potência de base A, que está elevada a 1 menos n. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aplicar um distributivo aqui, ó. Vou fazer 2 vezes n, então vou ficar com A elevado a 2n, e 2 que multiplica 1, mais 2, né? Tudo isso aqui multiplicado por A elevado a 3 menos n, que está sendo dividido por A elevado a 1 menos n, ok? Aqui no numerador, então, agora, eu tenho potência de mesma base, vou conservar a base, a minha base é o A, tá certo? Vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, vai ficar assim, então, ó. Escrevendo aqui embaixo, ó. Vou ter, então, ó, vou conservar a base A, vou pegar o meu 2n mais 2, vou somar com esse outro expoente aqui, ó, que é 3 menos n. E aqui embaixo, eu vou manter essa daqui, ó, A elevado a 1 menos n, ok? Próxima etapa. Então, vai ficar A elevado a 2n mais 2. Esse sinal positivo aqui, ó, vai manter o sinal de quem está dentro do parênteses, então vai ficar mais 3 menos n. Tudo isso dividido por A elevado a 1 menos n. A parte do numerador a gente consegue resolver aqui agora, então eu tenho, ó, A elevado a 2n menos n, tá certo? Eu posso fazer isso aqui, 2n menos n, vai sobrar apenas n. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter A elevado a n, eu tenho 2 mais 3, que vai dar 5, dividido por A elevado a 1 menos n. Só agora que você vai usar a nossa segunda propriedade. Observe que até o momento nós usamos a primeira propriedade, que foi conservar a base e somar os expoentes, e agora é que nós vamos usar a segunda. Eu tenho A elevado a n mais 5, dividido por A elevado a 1 menos n. Então, agora sim, ó, eu vou conservar a base, que a base é A, vou pegar o n mais 5 e vou subtrair de 1 menos n. Ok? Já partindo para a finalização. Ó, A elevado a n mais 5. Esse sinal negativo, ó, muito cuidado com o sinal negativo. Esse sinal negativo vai trocar o sinal de quem está aqui dentro. Ó. Então, o 1 está positivo, ele vai sair negativo. O n está negativo, ele vai sair positivo. Portanto, ó, o meu A elevado a n, tá certo? Na verdade, aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter esse n, mais esse n aqui, que vai dar 2n. Eu tenho 5 menos 1, vai dar 4. Portanto, o resultado de toda essa expressão aqui vai ser A elevado a 2n mais 4. Tudo bem? Ok, então a nossa terceira propriedade. Na nossa terceira propriedade, nós temos a potência de potência. Ou seja, eu tenho A que está elevado a n, por sua vez, está elevado a n. Então, eu posso fazer simplesmente isso aqui. Ó. Isso aqui eu vou conservar a base, que a base é a base A, e vai ser esse produto aqui. Eu vou multiplicar o m pelo n, tá bom? Sempre lembrando, o caminho de volta é verdadeiro, ok? Então, eu posso já ter isso aqui e voltar para cá novamente, ok? Operando em cima dessa propriedade, ele pede para você verificar se isso é verdadeiro ou falso. Eu tenho 4 que está elevado a 3.000, ele está dizendo que é igual a 3 que está elevado a 4.000. É lógico que não tem a menor possibilidade de você resolver essa potência. Então, já desconfia que você vai ter que usar alguma propriedade. O que ele fez? Usou exatamente essa propriedade. Ele pensou assim, ó, colocou 4 elevado a 3 que está elevado a 1.000. Porque se a gente aplicar essa propriedade, ó, vai ficar 3 vezes 1.000, volta para o 4 elevado a 3.000, ok? Ele está dizendo que é igual, vou usar a mesma ideia, 3 elevado a 4, que está elevado a 1.000. Porque se a gente aplicar a propriedade, né, a propriedade 3, 4 vezes 1.000, eu volto novamente para o 4.000. Ou seja, então, 3 elevado a 4.000, eu posso escrever assim, 4 elevado a 3, que está elevado a 1.000.
E o 3 elevado a 4.000, eu posso escrever assim, 3 elevado a 4, que está elevado a 1.000, ok? 4 elevado a 3, isso aqui vai dar 64 elevado a 1.000. Ele está dizendo que é igual a 3 elevado a 4, que vai dar 81, que também está elevado a 1.000. Ora, eu tenho, tá certo, 64 elevado a 1.000, ele está afirmando que é igual a 81 elevado a 1.000. Ora, se os expoentes são iguais, as bases teriam que ser necessariamente para isso ser verdadeiro. Como não está acontecendo, né? Eu tenho 64 e tenho 8, portanto, isso aqui no caso seria falso, ok? Aplicando então a nossa terceira propriedade, nós chegamos a essa conclusão. A quarta propriedade, eu tenho lá então, ó, um A que multiplica o B, ó, o A que está multiplicando o B, esse produto aqui está elevado a N. Eu posso separar, ó. Eu posso fazer o A que está elevado a N multiplicado o B que está elevado a N, ok? Ou seja, então eu posso fazer essa separação aqui. Lembrando sempre que o caminho de volta é verdadeiro, né? Eu posso estar nesse ponto e voltar para cá novamente, ok? Então, ele deu esse exemplo aqui, ó. Ele pede para você verificar quantos algarismos possui esse número aqui, ó. 5 elevado a 8, que multiplica 4 elevado a 3. Ora, o 4 elevado a 3 até que você consegue fazer, tá certo? Agora, já pensou você fazer aqui o 5 elevado a 8? É praticamente impossível. Então, você tem que desconfiar e pensar, tentar descobrir qual a propriedade que ele está usando, ok? Qual foi a ideia dele aqui? Ele pensou assim, ó. Ele fez assim, 5 elevado a 2, que multiplica 5 elevado a 3, que multiplica 5 elevado a 3, que multiplica 4 elevado a 3. Ora, isso aqui é verdadeiro. Ó. Se eu pegar isso aqui, ó, se eu conservar essa base 5, né, ó, se conservar essa base 5 e somar os expoentes, eu volto para o 5 elevado a 8 novamente. Portanto, eu posso escrever o 5 elevado a 8 dessa maneira, ok? Então, eu vou separar isso aqui, ó, 5 elevado a 2, aqui vai dar 25, e aqui eu vou escrever assim, ó, 5 que multiplica 5, que multiplica 4, tudo isso elevado a 3, usando essa propriedade, né, ó, ele fez o caminho de volta. Eu já tinha um 5 elevado a 3, que multiplica o 5 elevado a 3, que multiplica o 4 elevado a 3. Eu coloquei todos dentro do parente multiplicando e elevei a 3. Eu fiz o caminho de volta. Então, aqui eu tenho 25, e aqui eu tenho, ó, 5 vezes 5 vai dar 25, 25 vezes 4 vai dar 100. Então, eu tenho 100 elevado a 3. Então, eu fiquei com 25 que multiplica 100 elevado a 3. Ora, 100 elevado a 3 você consegue fazer, tá certo? 100 elevado a 3 vai dar 1 milhão. Então, vai ficar 25 que multiplica 1 milhão. 6 zeros, né? Portanto, vai ficar o quê? 25 milhões. A pergunta dele é quantos algarismos possui. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 algarismos, tá certo? Ou seja, sempre que cair uma questão desse tipo, desconfia, deve ter algum caminho. Jamais você vai resolver no braço, tentar resolver no braço, 5 elevado a 8, ok? A próxima propriedade. Então, se eu tenho A dividido por B, certo? Elevado a N, eu posso separar, ó. Eu tenho A elevado a N, ó, posso separar. Aqui eu tenho A dividido por B elevado a N, eu posso separar. O A elevado a N, que está sendo dividido pelo B elevado a N. Sempre lembrando que eu posso fazer o caminho de volta, tranquilo? Então, A sobre B elevado a N é igual a A elevado a N dividido por B elevado a N. Já basicamente em cima dessa propriedade, mais uma vez ele pede para você verificar se é verdadeiro ou falso. Ele está dizendo aqui, ó, ele tem 6 elevado a 4, tá certo? Dividido por 2 elevado a 6. Aí ele quer saber se isso aqui vai dar igual a isso. 9 sobre 2 elevado a 2. Você poderia até tentar, aqui o número não está tão absurdo, né? Você consegue fazer 6 elevado a 4, resolver ele no braço, realmente fazer isso aí, 2 elevado a 6 também você consegue fazer, só que dá trabalho. E já pensou se fosse um número maior, tipo, por exemplo, 6 elevado a 10 ou elevado a 8, você não iria conseguir fazer. Então, desconfia que tem alguma saída. Qual foi a ideia aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte, ó.
Eu vou pegar esse 6, tá certo? Eu vou deixar aqui, ó, 6. Eu vou colocar esse 4 aqui fora. Vamos resolver isso aqui e ver e verificar se nós vamos chegar a esse valor aqui. Então, vamos resolver essa expressão. Se nós chegarmos a esse valor, a expressão, no caso, então, vai ser verdadeira, né? Ele está dizendo que é igual. Se realmente nós chegarmos a esse valor aqui, que aqui vai dar o quê? Vai dar 81 sobre 4. Se nós chegarmos a 81 sobre 4, então ela é verdadeira, ok? E aqui embaixo eu vou manter assim, ó, 2 elevado a 6, ok? Observe que aqui eu posso fazer o quê? 2 que multiplica 3. 2 que multiplica 3 é a mesma coisa de 6. Né? Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó, 2 que multiplica 3, tudo isso elevado a 4. E aqui embaixo eu vou manter o 2 elevado a 6, ok? Da propriedade anterior, nós verificamos que esse 2 que multiplica 3, que está elevado a 4, eu posso separar, ó. 2 elevado a 4 e 3 elevado a 4. Vamos escrever assim então, ó. 2 elevado a 4 que multiplica 3 elevado a 4. Aqui embaixo, ó, usando a primeira propriedade, eu posso fazer, ó, 2 elevado a 2 que multiplica 2 elevado a 4. Né, ó? Aqui em cima eu usei essa propriedade, ó. Então, eu separei, eu coloquei o 2 elevado a 4 e o 3 elevado a 4. E aqui eu usei a primeira propriedade, tá certo? Produto de potência da mesma base, e separei, ó. Se eu conservar aqui a base 2, e somar os expoentes, eu volto para cá novamente. Qual a ideia de fazer isso? Observe que apareceu agora 2 elevado a 4 aqui em cima, e apareceu 2 elevado a 4 aqui embaixo, tá certo? Apareceu no numerador e apareceu no denominador, tá certo? Então, eu posso cortar esses dois aqui, ó. Aqui em cima eu fiquei o quê? Com 3 elevado a 4, 3 elevado a 4 vai dar igual a 81, e aqui embaixo eu fiquei com 2 elevado a 2, que vai dar igual a 4. Realmente, ó, quando nós desenvolvemos isso aqui, nós chegamos a 81 sobre 4. Ele estava dizendo que era igual a 9 sobre 2 elevado a 4, que é a mesma coisa de 81 sobre 4, portanto, essa primeira aqui, no caso, seria verdadeira, ok? Essa próxima. Vou passar um tracinho aqui para a gente resolver essa próxima. Eu tenho aqui 6 elevado a 4 e aqui embaixo eu tenho 4 que multiplica 3 elevado a 4. Ele quer saber se isso aqui é igual a 2. Mais uma vez, vamos desenvolver isso aqui. Se nós chegarmos a 2, significa então que essa sentença aqui vai ser verdadeira, ok? Eu vou usar a mesma ideia da anterior. Eu vou colocar inicialmente assim, ó, 4... ou melhor, 6 elevado a 4, aqui embaixo eu já vou escrever assim, ó, esse 4 aqui, eu vou escrever 2 elevado a 2, que multiplica 3 elevado a 4. Tudo bem? Então, aqui eu simplesmente coloquei esse 4 aqui para fora do parênteses, né, ficou 6 elevado a 4, e aqui embaixo eu já escrevi esse 4 como sendo 2 elevado a 2, que é a mesma coisa de 4, e o 3 elevado a 4 eu repeti, tá certo? Isso aqui vai ser igual. Esse 6, ó, eu vou escrever ele assim, ó, 2 que multiplica 3, tudo isso elevado a 4. O nosso 6, ó, eu posso escrever ele assim. E aqui embaixo eu vou repetir, ó, 2 elevado a 2, que multiplica 3 elevado a 4. Daquela propriedade anterior, eu posso separar, ó, eu posso colocar 2 elevado a 4, que multiplica 3 elevado a 4. Aqui embaixo eu vou ter o quê? 2 elevado a 2, que multiplica 3 elevado a 4. Observe que no numerador eu tenho 3 elevado a 4 e tenho 3 elevado a 4. É produto, ó. Se é produto, então, eu posso simplesmente cortar esses dois aqui, ó. Ok? Cortei o 3 elevado a 4 no numerador e o 3 elevado a 4 no denominador. Aqui embaixo eu tenho o quê? Ó? Eu tenho 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 vai dar 16, e aqui eu tenho o quê? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. Então, ó, 16 dividido por 4, 16 dividido por 4 vai dar 4. Ele está afirmando que dá 2, portanto, essa opção aqui seria falsa, ok? Essa foi a quinta propriedade, tá certo? A quinta é outra propriedade que a gente queria ver na parte de potência. A gente finaliza, então, essa nossa aula de hoje. O nosso próximo tema, aí nossa próxima aula, ainda dentro da parte da matemática básica, nós vamos falar sobre radiciação e racionalização, ok?
Então aproveite bem, faça as atividades propostas, faça todas as atividades propostas que está sendo disponibilizado em cada aula e já dê uma lida nesse assunto aqui, ó, radiciação e racionalização, ok? Portanto, lhe aguardo na próxima aula. Boa sorte, um forte abraço e até a próxima.